Eu saúdo a amada Igreja do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a todos os irmãos e irmãs que aqui estão conosco nessa manhã, aprendendo o estudo da palavra do Senhor, que é tão linda e tão importante para nós. E agora a gente vai continuar o nosso culto ao Senhor, adorando e louvando o Senhor, porque Ele é um Deus maravilhoso e santo. E eu quero orar junto com a igreja nesse momento. Peço que os irmãos fechem seus olhos e curvem a cabeça diante do Senhor, a presença do Altíssimo. Senhor Deus e Santo Pai, obrigado, maravilhoso, porque estamos aqui na Sua presença gloriosa, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Estamos aqui, Senhor, para buscar mais de Ti, Senhor. Porque assim como o nosso corpo precisa do alimento, o nosso espírito precisa ser alimentado pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu conhecimento divino e santo, para que possamos um dia, Senhor, morarmos contigo no lugar celestial que nos espera. E Jesus prometeu que iria preparar-nos morada para nós, e Ele voltará em breve para buscar a Sua igreja amada, Senhor. E aqui estamos, Senhor. Abençoe cada irmão e irmã que aqui estão, Senhor. Abençoe seus familiares, suas famílias, seus lares também sejam abençoados, Senhor. Porque o Senhor é grande e poderoso em tudo. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui estiverem, Senhor, na pregação da palavra. Que a irmã seja abençoada por Ti, Senhor. No louvor da harpa, Senhor, na palavra que a irmã vai trazer, Senhor, introdutória. O Senhor sabe todas as coisas. Precisamos de Ti a todo momento, Senhor. Porque o Senhor é um Deus justo e santo e maravilhoso. Vivemos para Ti, Senhor, e o Senhor é o Deus de todo poder e toda imensidão, glória eterna. Para sempre, Jesus, esteja conosco nos dias difíceis, que o Senhor nos sempre ensine o melhor. Deus abençoe o irmão Clécio que ensinou essa palavra, trazendo através da Tua palavra, Senhor, escrita, para nós aprendermos mais e mais. E cada um seja tocado no seu coração, Senhor, para que venham em busca cada vez mais de aprender de Ti, Senhor, aprender a riqueza e a grandiosidade que é saber, conhecer o caminho e a verdade da palavra eterna, Senhor. Abençoe esses irmãos, Senhor, que aqui estiverem e estão ouvindo e sentindo já no coração a Tua rica bênção e a Tua mão poderosa agindo sobre cada um de nós, sondando cada coração nesse instante. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por nós estarmos aqui todos os domingos. Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Desde já eu quero convidar a irmã Samira para me cantar no louvor da harpa, minha querida irmã. Deus abençoe as nossas irmãs jovens do círculo de oração, que estão sempre toda quarta-feira me jejuando, adorando o Senhor e aprendendo mais e mais. Todas as igrejas do Senhor Jesus, amém? Vamos estar cantando 115 da nossa alma. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é estar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor.
pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito Santo. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre também, agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. É que é meio atualizado, mas na verdade é porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Não está lembrando? Senhor meu Deus, Mateus, Senhor te convido. Orou muito lindo. Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, vocês viram que palavra maravilhosa. Morrer para o mundo, mas viver para Cristo. E Cristo é a nossa eternidade na glória. E lá nós seremos tão felizes. Eu mesmo já sonhei com o céu 3 vezes. E o nosso sonho era tão lindo, tão maravilhoso, tão bendito e santo. E Deus sabe tudo que Ele preparou para nós. É tão imenso e tão bom que nossa mente não tem noção de pensarmos as grandezas que o Senhor tem reservado para nós no céu. Eu fico tão feliz de poder ver minhas irmãs mais jovens, tão lindas já, buscando o Senhor, se dedicando, jovens. Eu acho tão bonito, porque eu não tive essa oportunidade quando eu era mais jovem. Não, eu fui criada diferente, mas eu era católica, então eu vejo isso e eu digo para o Senhor, que bom, Senhor, que bom, que bênção, né? Meus irmãos eram tão jovens, as pequenas crianças, eu fico maravilhada. Deus abençoe, meus irmãozinhos. Vocês têm um grande passo na presença do Senhor. E também eu quero chamar agora a irmã Tati para orar para a nossa irmã que vai trazer a palavra. Agora nessa manhã de hoje, a irmã Lauriane vai trazer a palavra. Irmãs, hoje o nosso culto é um pouco, não é longo assim, de louvores, mas porque daqui a pouco nós temos, né, ali com as irmãs. Pode passar, irmã Tati, para orar, fazer uma oração pela nossa irmã Lauriane, que vai trazer a palavra do Senhor, que o Senhor já deve ter colocado uma palavra muito, muito linda para ela, trazer para nós, edificarmos a nossa fé, né, alimentar o nosso espírito. O Senhor tem usado a irmã Lauriane muito, muito lindo. Irmã Lauriane, desculpa se eu não estou falando direito o teu nome, é Lauriane. Não? Lariana, perdão, minha amada, eu falo. Ai, desculpa, Deus abençoe minhas irmãs. Cumprimenta todos que a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando juntos, né? Senhor meu Deus, eterno Pai, estamos na tua presença, Pai, para te agradecer mais uma manhã para conseguir estar na tua presença. Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor. Escuta, Senhor, uma vez mais a tua filha, Senhor, que vai fazer a palavra, Senhor. Que a gente venha estar com nosso coração aberto, Pai, para receber e guardar essa palavra. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero convidar as irmãs e os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1, e versículo 21. E logo após nós vamos ler em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Quero aqui agradecer o convite da irmã Sinara, que eu acredito que
vou pregar, parece que eu e meu esposo combinamos a palavra. E ele não sabe o que eu vou pregar e eu também não tinha conhecimento da lição de hoje. Mas é exatamente para o mesmo caminho. Algumas frases que ele usou é exatamente algumas frases que Deus colocou no meu coração. E eu pensando, nem precisava eu falar, porque é exatamente isso. O que Deus quer falar conosco nesta manhã. Percorre o mesmo caminho. Algumas frases eu vou ter que repetir porque Deus colocou no meu coração e é para fixar na nossa mente, no nosso coração e para nós praticarmos na nossa vida. Aleluia. Os irmãos encontraram? Filipenses capítulo 1, versículo 21 nos diz assim: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora nós vamos para Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Feche os seus olhos. Eu não vou desprezar a oração da nossa irmã, mas como tenho de costume, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez nessa manhã. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós permanecemos neste momento, neste dia de consagração. Queremos Te glorificar por mais uma oportunidade que temos, ó Pai, de estar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, que se fez nova mais uma manhã, meu Pai. Neste momento eu quero Te pedir que o Senhor continue no domínio deste ambiente, Pai. Continua pairando sobre este lugar com o Teu Espírito Santo e ao decorrer, Pai, de ministrar da Tua palavra, que ela possa penetrar ao nosso coração como uma flecha, possa transformar as áreas que precisam ser transformadas, Pai. Em nome de Jesus, neste momento, abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, Senhor, para compreendermos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, por intermédio da Tua santa palavra. Ó Deus, eu me coloco mais uma vez diante de Ti e me usa segundo a Tua vontade, Senhor, mas fala com a Tua noiva. Essa é a nossa oração nesta manhã para a glória do Teu nome, ó Pai. Amém, Jesus. Aleluia. A igreja pode tomar assento. Meus irmãos, nós fizemos a leitura do tema que nos diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem falou este versículo foi o apóstolo Paulo. Ele mesmo quem escreveu essa epístola, essa carta aos Filipenses, e ele então queria expressar que a vida dele, independente da situação que ele estava preso e estava escrevendo. Independente da situação que ele estava enfrentando, ele queria deixar claro que a vida dele era Cristo. E que o que acontecesse para ele seria lucro, porque ele já estava salvo em Deus. Só que, no decorrer da Bíblia, nós lendo a palavra de Deus, nós vamos encontrar essa palavra, a qual nós fizemos a leitura. No livro de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 17, nós nos deparamos com a história de um jovem a qual a Bíblia não relata o seu nome. Nos 3 evangelhos a qual foi escrita essa mesma passagem, nenhuma delas Deus faz questão de colocar o nome desse jovem. Mas ele usa a expressão o jovem rico. Ele dá uma característica àquele jovem como ele sendo rico. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo 17 que esse jovem foi de encontro a Jesus. Ele saiu do seu caminho e
encontra Jesus. E a Bíblia continua dizendo que quando ele encontra Jesus, ele se ajoelha e pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós, olhando com os nossos olhos naturais, e se a Bíblia permanecesse somente no versículo 17, nós entenderíamos que este jovem é um jovem que tem interesse na salvação. É um jovem que já está salvo. É alguém que quer saber o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia diz que quando ele encontra Jesus, ele se ajoelha. Ele tem conhecimento de quem era Jesus. Ele sabia quem estava na frente dele. Nós podemos, olhando somente para o versículo 17, dizer que esse jovem era um jovem de oração. Alguém que sabia a reverência ao Mestre. Porque quando ele se depara com Jesus, além de se ajoelhar, ele vai chamar Jesus de bom e de mestre. E ainda vai fazer uma pergunta. Só que o porém é que a Bíblia não para no versículo 17. E a Bíblia nos dá continuidade. E Jesus então responde: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Independente das palavras que estavam saindo da boca daquele jovem, Deus, Jesus naquele momento, conhecia o coração dele. Então ele chega diante de Jesus com uma posição, se ajoelha, chama Jesus de bom e chama Jesus de mestre. Se fosse, quem sabe um de nós ali na posição de Jesus, nós adoraríamos o jeito que aquele jovem chegou ali. Nós gostaríamos da maneira que aquele jovem chegou ali. Porque ele chamou Jesus de bom e chamou Jesus de mestre. Só que nós precisamos entender que Deus é diferente do homem. Que não são as nossas palavras bajuladoras que vai mudar a posição de Deus diante de nós. Que vai mudar uma resposta de Deus para as nossas especulações e os nossos questionamentos. Aquele jovem de primeira já chega chamando Jesus de bom e de mestre. Ele queria fazer uma pergunta, mas ele já chega bajulando Jesus, tentando com que a intenção de Jesus mudasse, com que a resposta de Jesus mudasse diante daquelas palavras que ele estava proferindo. E muitas vezes nós nos pegamos nessa situação. Nós nos colocamos na situação deste jovem. Nós queremos fazer questionamentos e perguntas a Deus. E queremos, aleluia, e nos intrometer naquilo que Deus vai nos responder, achando que as nossas palavras bonitas vão comover o coração de Jesus e vai nos dar a resposta que nós estamos procurando. Muitas vezes a gente chega na presença de Deus e diz: Senhor, se eu sou tua serva, faz isso. Se eu sou teu servo, faz isso. Só que nós precisamos entender que Jesus, que Deus, ele não é homem, mas ele é Deus. E eu fui pesquisar o significado da palavra Deus e diz assim: ente infinito, sobrenatural, existente por si só, último de tudo que existe. Deus, ele não é como o homem. Não adianta nós querer chegar na presença dele com algumas palavras, pensando que ele vai mudar a sua resposta por causa daquilo que nós estamos colocando. A palavra do Senhor vai continuar sendo a mesma, independente daquilo que nós falarmos para ele. Aleluia. E Jesus conhecia o coração desse jovem. E de imediato ele já vai cortar ali. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus responde: Por que me chamas bom? Só tem um que é bom, e esse é Deus. Ele já corta aquela bajulação ali de imediato, de início. Aleluia. E Jesus continua dizendo: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. No livro de Mateus, no capítulo 17, que vai contar a mesma história desse jovem, Mateus vai dizer que quando Jesus fala para ele: sabe os mandamentos, ele vai fazer uma pergunta: quais? Ou seja, ele queria saber como herdar a vida eterna. Mas ele estava exatamente ali para cumprir o protocolo. Somente isso. Na verdade, o que ele queria não era Deus. Na verdade, o que ele queria não era seguir a Jesus. Na verdade, o que ele queria era se livrar da condenação eterna. Porque quando Jesus pergunta se ele sabe os mandamentos, a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar: quais? O que eu tenho que fazer? Quais os mandamentos que eu tenho que cumprir? Quais os dias de culto que eu tenho que ir para que eu possa ser salvo e não ir
gente não faz isso por amor a Deus, por amor à obra de Deus. A gente entende que as nossas obras, aquilo que a gente faz, vai nos salvar. Só que como já foi falado aqui, é pelo fato de a gente ser salvo que a gente realiza tal coisa. Não é por conta do que a gente faz, aleluia, que Jesus vai nos salvar. Não é porque eu oro que eu vou ser salva. É porque eu sou salva que eu oro. Às vezes a gente vem para um dia de consagração somente porque Jesus disse que tem que jejuar e eu não quero para o inferno, então eu vou jejuar. Não é por amor à palavra do Senhor. Não é porque nós temos uma intimidade verdadeira com o nosso Deus. É somente para cumprir com um protocolo. E isso é tão verdade que muitas vezes tem dias a mais de culto e a gente não frequenta, porque a gente já cumpriu o nosso protocolo da semana. A gente já veio no culto de domingo e isso é o suficiente para nós. Muitas vezes tem gente que tem a capacidade de se levantar na madrugada para orar, mas somente porque sabe, porque foi ensinado, porque ouviu falar e tem que orar na madrugada. Não é aquele prazer, não é aquele desejo de agradar a Deus. Muitas vezes é lutado sim vir nos dias de culto. A gente enfrenta lutas. Muitas vezes é lutado para nós orar. Só que aquele que é verdadeiro, aquele que é salvo, ele faz por amor a Deus. Não somente porque tem que cumprir regras ou ordenanças. E aquele jovem, ele estava interessado nisso. Ele queria saber quais eram as regras que ele precisava cumprir. O que ele precisava fazer para se livrar da condenação eterna. E nessa manhã, diante de tudo aquilo que a gente já ouviu, nós precisamos entender que é um voto que Deus está nos dando, uma chance que Deus está nos dando. Deus é tão misericordioso que Ele veio falar conosco dessa maneira nesta manhã. Ele podia simplesmente nos deixar levar a nossa vida como nós estamos levando. Só que Ele falou por internet da escola bíblica e está falando agora por internet da sua palavra pregada. Só que cabe a nós, meus irmãos, cabe a nós fazer essa reflexão na nossa vida. O porquê que nós estamos frequentando a igreja? O porquê que nós somos cristãos? Se nós olharmos o mundano, que nunca frequentou a casa de Deus, qual é a visão que ele tem de um crente? Que é alguém que se batizou e que frequenta cultos. Isso é a visão de um mundano, de uma pessoa que é lá do mundo. Só que muitas vezes nós nos deparamos com crentes que pensam exatamente dessa maneira. Que é o suficiente o batismo, o participar da Santa Ceia, que é o suficiente frequentar alguns dias de culto, jejuar, quem sabe, uma vez na semana, mas somente para cumprir algum protocolo, somente para cumprir alguma regra, somente para nos livrar da condenação eterna. Aleluia! E a Bíblia diz então que esse jovem vai responder: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Faz tempo que eu estou cumprindo esse mandamento. Faz tempo que eu estou na igreja. Aleluia! E Jesus, e a Bíblia vai dizer que Jesus, fitando, o amou e disse: o amor do Senhor é tão grande, aleluia, que Jesus falou para ele naquele momento a verdade. Jesus podia despedir aquele jovem. Então, já que tu se ajoelhou, já que tu sabe que eu sou mestre, que eu ensino, já que tu